história famosa que um dos ingleses trouxe um infravermelho, um espectrômetro, na bagagem, chegou, sim, eu não vou dizer o nome dele. O que ele pensou é o seguinte, você sabe o que era na época? Não tinha qualquer tipo de instrumentação, não tinha nada. Aí ele chegou na alfândega com o infravermelho. Aí quando o infeliz da pessoa na alfândega diz, mas dá licença, o que é esse negócio aqui? Um instrumento agrícola. Ah, então pode entrar, pode entrar. Foi o único jeito que a gente descobriu para derrubar todos os problemas de importação. Então, essa foi uma das coisas do NPF, de que eu garanto, eu vi o equipamento, estava lá. Eu vou trazer um PLCMS na bagagem da próxima vez, Tim, Justamente a baseado ideia. nisso. Mas não esquece, Combinado. é para Agricola. agricultura. Aí passa. Tá bom? Muito bom. Ô, Tim, e nessa história, você chega em São Paulo, tem essa questão, né, de estar num lugar que está, assim, com toda a infraestrutura começando. Como é que é a decisão e como é que é, assim, como é que é o desenvolvimento para você trazer todo esse seu know-how e começar, de fato, um projeto de pesquisa? Bom, diante de quase toda a ditadura militar, e por um bom tempo depois, a importação de produtos químicos e de instrumentos foi severamente bloqueado. Eu cheguei até um projeto da FAPESP, eu estava importando 2 anos depois de receber o auxílio. 2 anos. Ou seja, aí chega no momento, o rapaz da importação da FAPESP, que eu conheci muito bem, ele me chamava, ó, professor, é o seguinte, se você conseguiu 60% dos seus planos, 40% você não vai ganhar mais. A gente cansou de tentar importar as coisas. Tudo do Aldrich era tão difícil, mas passou 2 anos, aí parou tudo. E este tipo de problema, a gente, por exemplo, no início, a gente tinha um sistema totalmente ilegal. A gente tinha como que é? Diplomatic bag. Quando vinham as pessoas para o consulado em São Paulo, eles traziam produtos químicos como o âmbar, e a gente passava no consulado americano para receber os produtos químicos. Agora, tudo bem. Agora, instrumentos era um pouco mais complicado tentar trazer. Então, a gente passa por tudo isso, mas todo mundo passou por isso. A única coisa, a gente tinha essa vantagem, tanto que isso liga com a questão de terras raras. O professor principal, o Krumholtz, ele chegava toda hora. O professor, eu sei que você tem um negócio de arranjar moamba, só que dá para fazer os produtos para mim? Como eu sabia que era um químico sério, falei, professor, para garantir, daqui a uns 15 dias está aqui. Então, era o sistema que a gente montou. Aí, quando acabou oficialmente tudo isso, aí a gente caiu no real. Tinha que fazer isso. Aí a gente aprendeu todas aquelas coisas sobre alfândega em Santos, que você tinha que ter um despachante para despachar o dinheiro para as pessoas na alfândega, para liberar os Caramba. produtos químicos. Aí eu inventei um outro plano. Chega lá, fala que o negócio vai explodir se você não libera já. Isso funcionou um pouco, tá bom? Tá? Mas isso foi realmente o problema. Arranjar produtos químicos, a gente brincava, olha, o catálogo de óleos do Brasil está pensando em criar a segunda folha, porque a primeira folha tem 10 itens e acabou. Só Que se isso, conseguir. Tim? A síntese orgânica é uma das linguagens mais criativas da ciência, onde reagentes se tornam ideias e ideias se tornam descobertas que mudam o mundo. Mas cada molécula sintetizada no Brasil carrega uma história, feita de pessoas, de escolhas e de tempos em que fazer ciência era um ato de coragem. Nesta série especial do Pipeline Brasil, vamos revisitar a história da síntese orgânica brasileira, contada por quem a viveu. São vozes que ajudaram a transformar laboratórios modestos em centros de excelência e que construíram, com dedicação e curiosidade, as bases da pesquisa que hoje move a nossa química. The size of things? It's a matter of perspective.
like the biggest step in the history of humanity. It was a size 8. What seems small can turn out to be huge. Small things can trigger powerful changes in the world. That's not a vague statement. It's what we believe in. Here at Merck, we don't measure things by their size. We measure them by the impact they have on millions and even billions of lives every day. By daring to dream big, by starting to act big, we turn the tiny into the tremendous, the micro into the extraordinary, and the minuscule into the remarkable. Or in other words, at Merck, there's nothing small in what we do. What the human eye can barely glimpse through a microscope can have the power to elevate the life of millions. What size do you think this needle is? Well, it's big enough to help bring over 5 million babies to this world. We helped to create this atomic-sized marvel, the fabric of our future, paving the way for artificial intelligence that could change the course of mankind more than any other thing ever did. At Merck, every idea begins with a joint vision, fueled by hours and hours of hard work and dedication, and sometimes too much coffee. With every idea, every improvement, every innovation, we turn the microscopic into the awesome. We turn the small into the big. At Merck, we spark discoveries to elevate humanity. Together, we can shape the future. Let's collaborate to take bold steps that will drive transformative change, making a lasting impact for generations to come. Merck, sparking discovery, elevating humanity. Acelere suas pesquisas com os melhores produtos químicos. Acesse sigmaaldis.com.br/chemstock e use o código promocional TWV no seu carrinho de compras para aproveitar até 72% de desconto. Não perca as ofertas exclusivas da Chemstock 2025, uma iniciativa da Merck para apoiar a comunidade científica brasileira. Hoje, na nossa série especial sobre a síntese orgânica brasileira, temos a honra de receber o professor Tim Broxson, das figuras centrais na consolidação da síntese orgânica moderna no país. Formado em Química pela Universidade de Liverpool nos anos 1964 e 1965, Tim concluiu também o doutorado em Química Orgânica na mesma instituição em 1968, trazendo para o Brasil uma formação sólida, mecanismos e estratégia sintética que marcaria gerações de químicos orgânicos no Brasil. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal de São Carlos e construiu uma trajetória reconhecida por unir visão científica, formação de pessoas e construção de comunidade. Ao longo da carreira, o professor Broxson desenvolveu contribuições relevantes em síntese orgânica, com ênfase em síntese enantiodiastéria seletiva de terpenos bioativos, a partir de monoterpenos abundantes em óleos essenciais brasileiros, tema que dialoga diretamente com a sua visão de que a natureza é um guia para a pesquisa. Seu trabalho também abrange metodologias de carbociclizações e oxaciclizações com destaque a cicloadições 2+2, 3+2, 4+2, além de transformações mediadas por metais de transição, incluindo metátese de fechamento de anéis. Soma-se a isso um repertório robusto de reações alderene, anelações, fragmentações, ciclopropanações e expansões de anel, sempre acompanhado por um interesse permanente em elucidar mecanismos e conectar a síntese a bioensaios dos compostos obtidos no laboratório. Neste episódio, além de ciência de alto nível, você vai ouvir bastidores e histórias que ajudam a entender como se constrói uma área e por que, como o próprio Tim reforça, comunicar é parte essencial da pesquisa. Boa tarde, pessoal. Estamos com mais um episódio do podcast Pipeline Brasil. Eu e a professora Fernanda Gadini hoje temos o prazer de receber o professor Tim Broxson da Universidade Federal de São Carlos para poder contar um pouquinho para a gente sobre a sua experiência na síntese orgânica brasileira, as histórias de tantos anos dedicado à síntese orgânica.
Tim, te agradeço imensamente por separar um tempinho para conversar conosco. É um prazer ter você aqui. É um prazer sempre conversar com você, porque sempre sai muita coisa boa de química orgânica quando nós conversamos e muitas histórias melhores ainda. Então, assim, muito obrigado pela sua disponibilidade e espero que a gente tenha um bate-papo aí cheio de histórias legais sobre a síntese orgânica. Fernanda? Olá, pessoal, como vai? Muito obrigada, Rodrigo, pela oportunidade. Hoje a gente tem a honra de ter o Tim aqui com a gente. Tim, obrigada por topar participar dessa nossa proposta. Vai ser um episódio bastante especial, a gente tem bastante carinho por você. Obrigada de verdade. Bom, vamos começar falando, a gente sempre começa perguntando um pouco sobre o início da carreira, como é que foi a escolha de por que você foi fazer química, mas com você eu queria começar com uma pergunta um pouquinho diferente. Você é lá de Liverpool, fez graduação e doutorado em Liverpool nos anos 60. Eu queria saber, a terra dos Beatles, na época que os Beatles estavam começando também, né? Então, conta pra gente um pouco como é que era o clima, né, o clima científico na Inglaterra nos anos 60 e como é que era o clima lá em Liverpool nessa época. Conta um pouco pra gente. Bom, essa é uma bela pergunta para começar. Mais ou menos agradecendo a vocês dois pelo convite, certo, para te bater um papo. Olha, eu cheguei em 61 e tinha duas coisas acontecendo em Liverpool que me marcam pelo resto da vida. A primeira coisa é o futebol. O melhor time de futebol é o meu time totalmente vermelho, 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 vermelho. Este ano começou muito mal, mas tudo bem, vai recuperar. E o futebol foi uma coisa fantástica de ir ao estádio com 60 mil pessoas, que não tinha espaço para mais nada. E depois, como vocês estão comentando, The Beatles. E a gente tinha um costume, sexta-feira, ir para o Cavern, entrar naquele lugar. Eu fico lembrando, o Cavern era um lugar fechado, sem janelas, totalmente sem ventilação, sem nada. Quando a gente entrava, a gente já estava um pouco cheio de cerveja. Tudo a gente chegava, entrava lá dentro, e era um calor insuportável, porque tudo sem ventilação. E o barulho era tão forte que a vibração no peito era sensível, se sentia a música. Então, tinha os Beatles e tinha vários outros grupos destacados. Tanto que a música chama-se Mersey Beat, o nome oficial. Porque o rio que passa do lado de Liverpool chama-se Mersey. Então, a gente nomeou toda a musiquinha que estava saindo desse pessoal. Eles ficaram com a gente até mais ou menos de 3 a explosão de fama mundial e foram embora e praticamente não voltaram. Mas isso foi um negócio fantástico. Eu acho que pouca gente pode falar que estudou. Tem cidades que você pode falar, olha, a música é fantástica, o futebol é isso, conforme outras coisas. É um lugar lindo para você estudar, mas tem outras coisas do lado que não simplesmente o estudo de química. Tá bom? Mais uma coisa? Não, mas eu passei 7 anos, não, 8 anos, desculpe, em Liverpool. Aí eu fiz toda graduação, pós-graduação. Eu tive muita sorte, eu acho, no sentido que eh, eu consegui me recuperar um pouco nos últimos 2 anos da graduação. Foi legal na graduação. Aí eu entrei na pós-graduação com o professor Battersby, que foi, na época, e depois por um bom tempo, um dos maiores químicos orgânicos da biossíntese. E isso foi marcante para mim, que eu vou frisar. Ele quase ganhou o prêmio Nobel. Ele ganhou o prêmio Wolf, que é a mesma coisa. Enfim, mas ele quase ganhou o prêmio Nobel. E nós estamos torcendo. Bom, qual é o objetivo de falar isso? Desde esta introdução na graduação e na pós-doutorado com ele, e outros estágios em que eu estava muito ligado com produtos naturais de relevância biológica e farmacológica. Eu cheguei a trabalhar com 2 alcaloides bisindólicos do grupo Vinca, que são usados até hoje para tratar câncer. Então, a minha cabeça sempre virou isso. Aí que criamos uma frase que o Hitchcock divulgou amplamente. Se quer fazer alguma coisa de química orgânica, olha para a natureza, porque a natureza sabe melhor.
Por quê? Porque a natureza está fazendo química orgânica há milhares de anos. E a gente começou a fazer recentemente. Natureza, para mim, sempre foi o guia. Tanto que o laboratório chama-se Química Bioorgânica. E a gente deu este nome. Então, isso foi mais ou menos a forma que eu pensei em fazer. E hoje nós estamos mudando de reações químicas com reagentes clássicas, fotocatálise eletroquímica. Mas se você começar a olhar, a grande maioria das reações, a natureza já fazia essas mesmas reações há séculos, milhares de anos. Tá bom? E, Tim, você saiu da graduação e foi para o doutorado ainda na Inglaterra, né? E depois você migra para os Estados Unidos, para um primeiro estágio pós-doutoral nos Estados Unidos, e depois vai para o Canadá, né? Por que dessa mudança da Inglaterra para os Estados Unidos? Por que não para a Europa, para um outro grupo grande da Europa? Por que a escolha dos Estados Unidos? Tem alguma justificativa ou foi apenas uma questão de similaridade ou de conexão entre o teu orientador do doutorado e algum colaborador nos Estados Unidos? Olha, Rodrigo, essa é uma pergunta legal para explicar por quê. Quando eu fazia doutorado, sem muita surpresa, o sonho de todos nós era terminar um belo doutorado, obrigatoriamente um postdoc nos Estados Unidos, voltar para a Inglaterra, para a indústria farmacêutica. Ok. E aí a gente entra na indústria farmacêutica, onde a regra é o seguinte: na indústria farmacêutica você ganha o dobro e trabalha só a metade do professor universitário. Vocês sabiam disso, gente? Tudo bem. A ideia é isso. Ou seja, eu fiz um postdoc, eu estou na hora de quase aposentar, vou para a indústria farmacêutica, aí eu vou fazer a mesma química orgânica, entre aspas, que eu sempre fiz, e eu vou trabalhar das tipo 8 horas por dia, não me chamam no sábado, domingo, não me chamam à noite, e eu vou ali. Então, esse era o sonho de todo mundo. E na prática da minha turma e as outras turmas anteriores, quase todo mundo fez isso. Quase todo mundo foi para os Estados Unidos, ninguém ia para a Europa na época. A Então Europa estava era praticamente uma obrigação curricular para a pessoa. Era um critério de vida, Rodrigo. Você tinha que fazer o postdoc dos Estados Unidos, de preferência um lugar mais conhecido, ganha um pouco de status, uma outra forma de fazer as coisas, porque onde tinha a indústria farmacêutica super legal. Na Inglaterra estava ótimo e os Estados Unidos estava melhor aí. Então você juntava as experiências para voltar. Isso é ideal para a indústria farmacêutica da Inglaterra. Isso era o roteiro. Eu quebrei por outros motivos. Quando eu fui para o Canadá, eu conheci muito bem 2 brasileiros, professores da época, não vou citar nomes, já não estão mais por aqui. Mas, enfim, eu comecei a conhecer um pouco do Brasil. Tinha 2 mexicanos. Então, virou um ambiente no laboratório no Canadá que era sul-americano. Eu me dei muito bem com eles, no âmbito social também, na parte científica, e eu comecei a pensar nessa possibilidade de não voltar para a Inglaterra de imediato, mas, enfim, pensar numa coisa. Mente, ou eu já sabia, o professor Carl Gerassi e vários colegas de Stanford Caltech tinham bolado um projeto de apoio via National Academy of Sciences americano com CNPq para criar um projeto de trazer algumas pessoas jovens com o intuito de introduzir novas linhas de pesquisa. Ninguém estava reclamando das pesquisas existentes, mas eram pesquisas pouco ultrapassadas. Eu vou dar um exemplo de passagem. Se sabia que, na época, o melhor linha de pesquisa na USP em São Paulo era terras raras. Aí a turma jogou fora. O pessoal que estava fazendo isso parou, não veio mais financiamento. O Brasil perdeu a química, que era a indústria que fazia terras raras, perdeu todo o conhecimento, toda a ciência, e agora nós estamos de volta. E agora estamos falando disso de novo, né? De novo. Tim, essa história que você está contando desse projeto, né, do CNPq, de prospectar, a gente está falando do início dos anos 70, é isso? Começou exatamente, o primeiro pessoa que veio para cá seria no final da década de 60. Eu conhecia, porque eles estavam em Stanford, e eles saíram quando eu cheguei,
E um dos mais famosos, obviamente, o Simon Campbell. Mera coincidência, o outro inglês, da brincadeira, logicamente, ele aprendeu tanto no Brasil que voltou para a Inglaterra e fez Viagra. Você não sabia disso, desculpe. O Simon foi o chefe do grupo do Pfizer na Inglaterra que desenvolveu o Viagra. E é uma história bem legal, mas eu não posso entrar nisso agora, não vai dar tempo. Mas então, esse Simon foi a ligação, ele veio para cá. Aí eu troquei com ele voltou para a Inglaterra e eu vim no lugar dele, Mas basicamente. inicialmente a proposta era que você viesse para o Brasil e a sua ideia qual era? Era de ficar um tempo aqui? Isso. O que você tinha em mente quando você topou esse desafio? Então, o projeto era simples, era 2 anos de garantia de bolsa, paga inclusive pelo CNPq, os atrasos de sempre, geralmente 6 meses de atraso do recebimento. Mais ou menos, a ideia é isso, trazer pessoas com estágios de pós-doutorado em universidades. Era Stanford Caltech, basicamente. Ciência orgânica e outras linhas de pesquisa que a turma achou que seria importante implantar no Brasil. Inclusive, tinha fotoquímica, que surgiu na USP, continua até hoje. Tinham várias outras linhas de pesquisa. O que realmente sobrou e dominou foi, felizmente, foi a gente na área de ciência orgânica. A gente conseguiu implantar, não, quer dizer, para nós, eu, o Simon e mais 2 pessoas. E, óbvio, eu tenho que reconhecer neste momento, se não fosse pelo Nicola Petraniani, me recebendo mais ou menos como rei, me tratando isso, me dando liberdades no laboratório, que não era um costume muito comum na época, eu acho que a gente não teria conseguido muita coisa nesse sentido. Mas a ideia é isso, trazer novas linhas de pesquisa relevantes para a economia. Mas, Tim, desculpa te interromper. Não. Quando você chega na USP, recebido pelo professor Nicola, qual era a situação? Você tinha vindo da Inglaterra, um período de 4 anos, mais ou menos, entre Estados Unidos e Canadá. Qual foi a realidade que você encontrou quando você chegou aqui, né? E quem eram os nomes da química orgânica de maior destaque naquela época? Bom, isso é uma bela pergunta. Primeira coisa, a gente recebeu uma semana de vinda para cá para conhecer o ambiente com a possibilidade eventual de cair fora. Eu vim para cá, conheci Nicola e veja bem, quando eu conheci Nicola, tinha uma fotografia em algum lugar, eu e ele do lado de fora do Instituto de Química da USP. 0 quilômetros. Eles tinham mudado do famoso Alameda Glete, no centro de São Paulo. Tinha mudado tudo. O Instituto de Química era 0, tudo novinho. Então, nós estamos voltando. Meu Deus! Quer dizer, vocês sabem, nada de tudo. Eles tiraram todas as universidades do centro e jogaram lugares convenientes para fiscalizar. Então, a USP foi para Butantã. Então, foi mais ou menos isso. Aí eu gostei muito de Nicola. Eu acho que eu, pessoalmente, por algum motivo, mas eu sempre achei, eu teria sido mais satisfeito de nascer na Itália e não na Inglaterra. Acho que eu sou mais italiano do que outra coisa. Nicola é uma pessoa fantástica. Isso ninguém vai discutir. Então, eu me adaptei, achei maravilhoso. Aí eu conversei, obviamente, com as pessoas que estavam aqui, o Simon. E aí eu voltei 6 meses depois para ficar. Isso foi em 72, para ficar. Aí o Simon ficou mais uma semana e voltou para a Inglaterra. E aí foi a transição. Olha, dizer que eu encontrei, entrando nos laboratórios, etc., eu posso dar exemplos simples. A gente tinha balões de fundo redondo com junta esmerilhada. Tinha visitas, pessoas vinham dos outros laboratórios para ver junta esmerilhada. Eles não sabiam o que era. Que isso, Tim? Não, Rodrigo, sinceramente. Nos outros laboratórios, a escala era de litro, ou 1000 litros. Aí tinha uma saída simplesmente de vidro, sem qualquer tipo de junta esmerilhada. Aí você pegava rolhas, furadores de rolha e pronto. Aí faz a conexão. Aí as pessoas iam para, puxa, professor, balão de 50 mililitros com junta, como é que monta essas coisas aqui? Aí eu fazia show no laboratório para as pessoas.
Sensacional, sensacional. Depois isso estava da mudança do sistema antigo, a gente chegando, tentando implantar e mudar as coisas. Isso sim. Mas Bom, e aí, Tim, como é. Vai você. Esse foi um movimento muito interessante, né? E talvez um movimento que tenha mudado o rumo da química orgânica, e talvez da química. Eu não posso falar pelas outras áreas porque eu não sim. conheço, mas da química orgânica com certeza mudou o rumo da química orgânica porque vieram muitos outros pesquisadores de fora através desse convênio. Eu posso citar aqui Jaime Rabi, que veio também nessa mesma iniciativa de trazer pesquisadores. Ele estava em Nova York, num pós-doc em Nova York, e acabou vindo para o Brasil. Outros pesquisadores do IPPN, hoje IPPN, né, antigo CPPN, também vieram para cá nessa iniciativa, e assim, isso realmente moldou o início da pesquisa em química orgânica e síntese, né, no Brasil. Olha, acho que esse é um ponto bem relevante, porque isso dá um destaque no sentido. Você falou do Jaime. Eu conheci Jaime muito bem na época, eu ia lá frequentemente conversar com ele, com o Paulão, sobre a coisa de pesquisa. Jaime era, vamos dizer, a primeira pessoa que eu acho que estava fazendo alguma coisa mais nova daquela parte do FRJ. Simultaneamente, eu não sei se vocês sabem, mas estava meio enxurrado de chilenos. O Jaime é um dos chilenos. A USP recebeu chilenos, a Unicamp chegou chilenos aqui em Ribeirão, São Carlos, nas USPs. Olha, É mais ou menos 10 que eu lembro, chilenos realmente fantásticos. Apesar do fato que Chile estava um problema seríssimo de política, né? Vieram para cá fugindo um pouco da situação, mas eu posso dizer, esses chilenos que eu lembro, eu bato palmas para eles. Qualidade, se conhece muito bem o Jaime. sim, O, sim. o Jaime acho que está um pouquinho mais velho do que eu, mas ele está mais ou menos empatado. Eu sei que ele continua ativo do mesmo jeito Sim. que quando eu lembro dele 50 anos atrás, na UFRJ. Aliás, falando nisso, o plano, o projeto do programa que eu vim era para ficar no Rio. Olha, Olha só. perdemos mais um. Perdemos mais um. O Rio sempre deixando escapar. Porque a ideia de ciência orgânica, houve um reconhecimento da parte dos americanos, Carl Dirac. Carl Dirac, no fundo, foi um grande sintético de esteroides, antes de pular para a massa. A ideia dele é que a ciência orgânica era tão importante para a indústria química, para dar um jeito na economia, que ele pensou, ciência orgânica tem que ser dobrada, tem que ser uma em São Paulo, o outro no Rio. O que aconteceu? Quando chegou a primeira pessoa pensando em ficar no Rio, veio a triste notícia. A pessoa que tinha convidado no Rio voltou para trás. Aí as duas pessoas ficaram em São Paulo. São Paulo não reclamou, mas infelizmente o FRJ ficou sem. Foi uma decisão pessoal, a gente entende, essas coisas acontecem, mas ficamos só em São Paulo. Mas a ideia era para tentar implantar também no FRJ. Né? Então, isso Mas faz parte. Tim, desculpa te interromper de novo. Não, claro. Isso é muito interessante, essa dinâmica. Você vinha com um know-how muito grande na química de produtos naturais, né? De transformação de produtos naturais e síntese, né? Baseada em esqueletos naturais, biomimética, inclusive. Quando a gente olha assim, não eu posso estar errado, mas não era muito a química que o Nicola Petraiani fazia, né? Tinha muito a cara da química do CPPN, do Dr. Walter Moss, Benjamin Gilbert e etc. Então, na hora que você fala que você poderia ter vindo para o Rio, a experiência que você trazia era a cara do CPPN naquela época, né? Só que, pelo programa em si, a pessoa ficaria no Instituto de Química do FRJ. Ah, entendi. Não estava ligado com a NPP. Tanto que eu cheguei a conhecer muito bem. Eu tive uma relação fantástica com o Otto, com o Walter Moss, uma série de outras pessoas. Então, eu conheci, eu acho que quando ainda era CPPN. Eu conheci os ingleses que vieram para tentar ajudar um
Teve história famosa que um dos ingleses trouxe um infravermelho na bagagem, chegou, sim, eu não vou dizer o nome dele. Você sabe o que era na época? Não tinha qualquer tipo de instrumentação, não tinha nada. Aí ele chegou na alfândega com o infravermelho. Aí quando o infeliz da pessoa na alfândega diz, mas dá licença, o que é esse negócio aqui? Um instrumento agrícola. Ah, então pode entrar, pode entrar. Foi o único jeito que a gente descobriu para derrubar todos os problemas de importação. Então, essa foi uma das coisas do NPP, de que eu garanto, eu vi o equipamento, então, estava lá. Eu vou trazer um LCMS na bagagem da próxima vez, Tim, Justamente a baseado água. nisso. Mas não esquece, Combinado. é para agricultura, agricultura. Aí passa, tá bom? Ah, muito bom. Ô, Tim, e nessa história, você chega em São Paulo, tem essa questão, né, de estar num lugar que está, assim, com toda a infraestrutura começando. Como é que é a decisão e como é que é, assim, como é que é o desenvolvimento para você trazer todo esse seu know-how e começar, de fato, o projeto de pesquisa? Bom, diante de quase toda a ditadura militar e por um bom tempo depois, a importação de produtos químicos e de instrumentos foi severamente bloqueado. Eu cheguei até um projeto da FAPESP, eu estava importando 2 anos depois de receber o auxílio. 2 anos. Caramba! Ou seja, aí chega no momento, o rapaz da importação da FAPESP, que eu conheci muito bem, ele me chamou, ó, professor, é o seguinte, se você conseguiu 60% dos seus planos, 40% você não vai ganhar mais. A gente cansou de tentar importar as coisas. Tudo do Aldrich era tão difícil, mas passou 2 anos, aí parou tudo. E este tipo de problema, a gente, por exemplo, no início, a gente tinha um sistema totalmente ilegal. A gente tinha como que é? Diplomatic bag. Quando vinham as pessoas para o consulado de São Paulo, eles traziam produtos químicos como o âmbar e a gente passava no consulado americano para receber os produtos químicos. Agora, tudo bem. Agora, instrumentos era um pouco mais complicado tentar trazer. Então, a gente passa por tudo isso, mas todo mundo passou por isso. A única coisa, a gente tinha essa vantagem, tanto que isso liga com a questão das terras raras. O professor principal, o Krumholtz, ele chegava toda hora. O professor, eu sei que você que tem um negócio de arranjar moamba, só que dá para fazer uns produtos para mim? Como eu sabia que era um químico sério, falei, professor, para garantir, daqui a uns 15 dias está aqui. Então, era o sistema que a gente montou. Aí, quando acabou oficialmente tudo isso, aí a gente caiu no real, tinha que fazer isso. Aí a gente aprendeu todas aquelas coisas sobre alfândega em Santos, que você tinha que ter um despachante para despachar o dinheiro para as pessoas na alfândega, para liberar os Caramba! produtos químicos. Aí eu inventei um outro plano. Chega lá, fala que o negócio vai explodir se você não libera já. Isso funcionou um pouco, tá bom? Mas isso foi realmente o problema. Arranjar produtos químicos, a gente brincava, olha, o catálogo de óleos do Brasil está pensando em criar a segunda folha, porque a primeira folha tem 10 itens e acabou. Só Que se isso, conseguir. Tim? Sim, me fala uma coisa boba, Sim, você já estava falando português, como é que era a não, comunicação? não. Quer dizer, isso é uma questão interessante, que eu ia comentar isso depois, pode ser agora. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que eu tinha 3 problemas: falar português e comunicar. Criar as disciplinas de pós-graduação e, obviamente, fazer a pesquisa pela qual ele foi contratado. Agora, a questão de português foi o seguinte: a gente percebe logo que vem pessoas, o exemplo mais típico, vem um argentino ou uruguaio, ele não consegue deixar de falar isso, ele não consegue falar portunhol. E aí ninguém sabe o que ele está falando, e ele fica isolado. Eu falo, gente, se eu vou fazer alguma coisa aqui, a primeira coisa é comunicar. Você sabe da frase antiga? Quem não comunica se esfumbica. É Você isso lembra aí. disso? Pronto. Isso foi uma coisa que então eu não tinha noção realmente de português, mas eu tive muita ajuda. Comecei a ler o Estadão. Miúdo, não vou falar nada, mas pelo menos é um excelente português.
Aí o problema não é ler, tem que falar. Se você não fala, não comunica. Então, eu criei uma regrinha, o Hans Wittler, concordou comigo. A gente deixou de falar inglês, que era mais fácil até. Falei, não, você vai falar português porque você tem que falar. Senão você não vai comunicar com ninguém, você não vai dar curso de nada e você vai ficar isolado. Então, essa questão é fundamental. E eu acho que vocês sabem perfeitamente. Quando você sai daqui, não adianta, você tem que falar inglês, né? Senão você não comunica com ninguém. Isso foi isso. O português eu achei um pouco mais difícil. Mas, Tim, você comentou agora, quando você estava falando sobre isso, a respeito das disciplinas, né? Como é que você ia administrar a disciplina e tal. Quando você chega na USP, o programa de pós-graduação já existia ou ainda não? Numa forma diferente. Essa é uma história um pouco complicada que prefiro não contar tudo, mas o governo militar tinha contratado aquele agente chamado USAID, que o Trump acabou de fechar. Tinha motivo, isso vocês podem cortar depois. Os militares contrataram militares americanos para ensinar como torturar. Caramba. Esse foi o objetivo. Isso eu não estou inventando, porque eu conheci o representante de USAID no Rio, e ele confirmou isso abertamente, com muita honra, e achava que era maravilhoso, torturar pessoas. Mas junto com isso, a USAID começou a impor a ideia, o ensino superior no Brasil tem que seguir os moldes americanos e deixar de lado o antigo sistema europeu, chamado geralmente de franco-alemão, quando você visita a USP. Então tem que ser sistema americano, da graduação e na pós. E isso criou um problema que todos os colegas da USP tinham toda a sua formação vinculada mais do lado europeu. Sim. A USP estava completamente europeu. Então, quando você fala para a pessoa, o aluno tem que apresentar um plano de pesquisa, a pergunta é, para quê? Eles não entenderam essas coisas, que tinha que mostrar um plano de pesquisa, que o orientador tinha que ser credenciado, que tinha que ter disciplinas formalizadas, assim. Olha, nós discutimos, e até hoje, depois de 50 anos, ninguém sabe o que é um exame de qualificação. Vocês sabem? O que é um exame de qualificação? Cada lugar tem uma forma diferente, e dentro de um curso de pós-graduação tem 5 formas diferentes. E ninguém sabe para que serve. Exatamente, esse é o ponto. Ninguém sabe para que serve. O plano de pesquisa, para que serve? Olha, eu lembro de ter discussões legais com o Arthur, eu me xingando tudo isso. Gente, eu tenho que chegar na FAPESP e fazer plano de pesquisa. Eu falei, Arthur, isso é muito injusto. A FAPESP tem que chegar para você e pedir quanto que tem que dar para você, e não enche saco com burocracia. É o homem que fazia tanta pesquisa, não tem que ter plano de pesquisa. Pronto. Então, todo esse tipo de burocracia que a gente cria, foi criado exatamente nesta época, 70, 71, 72, com a chegada de USAID pelos outros fins que eu já mencionei, eu não vou repetir. Então, a gente teve que se adaptar, porque CAPES implantou isso, puf. Se você quer fazer pós, vai ser deste jeito americano. Esquece que vocês faziam antes. Então, a gente tem que criar disciplinas. Isso pode ser interessante comentar rapidamente isso. A primeira coisa que eu fiz foi criar química orgânica avançada, que acabou de ser abolido, né? Não pode mais ter disciplina específica avançada, né, Tim? Não pode. E não pode ser obrigatório, não pode ser isso. E eu criei tudo isso e foi a única coisa que consegui unanimidade dos colegas. Todo mundo adorou a ideia. Para os alunos, a gente tinha aluno que vinha de Rio Grande do Sul até Manaus. E como você vai tratar com todo este colegiado de alunos de pós-graduação que tem formações tão disparadas diferentes, então vamos fazer uma química orgânica. Inclusive, eu sei que no FRJ vocês tinham curso preparatório em janeiro e fevereiro, com a ideia de tentar fazer todo mundo. Curso de nivelamento, que a gente chamava. Temos até hoje nivelamento. Pronto. O problema é que quando você fala nivelamento, as pessoas pensam assim para baixo. A minha ideia era nivelamento para cima, né? Aí a gente criou isso. Aí eu criei o curso de mecanismos, porque não tinha. Então, porque isso foi uma coisa que a gente percebeu, que no curso de graduação, a aprendizagem de mecanismos era um pouco fraco. Então, a gente diz, obviamente, ninguém tinha ouvido falar de Woodward Hoffman, reações pericíclicas, assim por diante. Então, eu criei esse orgânico avançado para fazer isso.
Pô, pelo menos durou 50 anos. Não posso reclamar, né? É verdade, é verdade, é verdade. E na E o parte pior é de o seguinte, pesquisa. Continua, Tim, desculpa. então, é só como dizer isso. E daqui uns 2, 3 anos a coisa vai voltar, você vai ver. É verdade. Alguma coisa vai voltar. Porque realmente nós precisamos preparar os nossos alunos de pós-graduação para a docência e para, eventualmente, uma posição numa indústria química. Se eles não têm uma noção ampla de química orgânica, eles não vão passar na prova didática e nem na prova escrita na entrada. Quantas vezes vocês também vê isso? Chega a Sempre. turma para fazer o concurso. E depois que sortear o ponto, metade vai embora. É Só de ver o verdade. ponto. É Só de ver o verdade. ponto. Vai embora. Uma outra questão, Tim, a gente está falando das disciplinas. A parte de pesquisa nessa época, uma coisa que eu sempre escuto dos relatos dos seus contemporâneos é que era muito voltada é, pela dificuldade que se tinha de trazer reagentes, né? Você tinha que valorizar muitas das coisas que a gente tinha dentro do território nacional. E isso é mais uma coisa que está voltando, né, Tim? Está todo mundo falando de valorizar o que é produzido dentro do Brasil, mas isso já foi tema lá atrás de tentar utilizar essas matérias. Eu lembro sempre que aqui no Instituto de Química, né, o Polo de Xistoquímica, quando foi criado pelo professor Cláudio Costa Neto, tinha muito dessa ideia de valorizar o que poderia ser produzido com os derivados do petróleo, etc. Como é que era essa decisão em cima das linhas de pesquisa? Bom, Rony, se pega acho que uma coisa muito importante para mim. Ligando ao que eu falei antes sobre a natureza, a primeira coisa que eu observei de perto, o Brasil sempre teve uma abundância de 3 ou 4 óleos essenciais. Vem dos pinheiros, os pineiros, vem da laranja, é limoneno, e eventualmente vem de eucaliptus, que é o citronelal. Então, o que eu pensei na visita primeira, olha, eu posso chegar aqui e pensar, em lugar de pensar primeiramente objetivo final de uma síntese, porque eu não penso na matéria-prima e ver o que eu posso fazer com matéria-prima. Então, eu planejei, até isso foi no primeiro projeto que eu submeti para a FAPESP, o uso de monoterpenos isolados de óleos essenciais brasileiros e o que nós podemos fazer para transformar em compostos bioativos. Ou seja, muito tempo depois, alguém inventou a palavra óbvia, é biomassa. Mas eu não sabia que era biomassa como semente. Mas São Paulo, neste ponto, é favorecido, né? Os pinheiros vêm basicamente de Paraná e Santa Catarina. Por outro lado, já vem daqui, Araraquara. E se quer um pouco de eucaliptus, todo lugar da região aqui tem plantação de eucaliptos, até na beira da estrada, para as fábricas de papel. E se você separa um pouco os galhos, você tem óleo essencial. Isso foi mas basicamente o plano mestre. Eu estou vendo essas matérias-primas. Ele já tem 10 carbonos, ele já tem função orgânica, ele já tem estereoquímica. E uma coisa que é maravilhosa, que ninguém lembra, eu posso arranjar, geralmente, os 2 enantiômeros. A natureza faz os 2. Quando você chega nos terpenos maiores, as plantas só fazem um enantiômero. Aqui eu tenho 2. Então, eu posso sair de um enantiômero e o outro e dirigir para produtos enantioméricos. Então, isso sempre foi a ideia de tentar pensar. Primeiramente, o óbvio. Eu estou com 10 carbonos, porque não faz 15 sesquiterpenos. E aí começam todos os projetos que envolvia sesquiterpenos, obviamente, neste caso, com reconhecido atividade biológica. Pouca atividade farmacológica, mas, por enquanto, bioatividade já está bom demais. Aí a gente começa a pensar em todo isso. Aí entra a questão de Diels-Alder, que eu sempre gostei de estudar reações pericíclicas. Aí eu pensei, será que eu não posso usar esses compostos como dienos e ou dienófilos e fazer Diels-Alder, estudar a reação? Deste ponto foi privilegiado. Quando eu estava no primeiro ano de pós-graduação na Inglaterra, o professor que apareceu na minha frente, que passou a ser meu
co-orientador de tese tinha feito um estágio por Woodward o ano anterior. Então, quando ele chegou em Liverpool, o que ele queria falar? Reações pericíclicas. Então, eu aprendi com o discípulo do Woodward no ano seguinte sobre isso. Sempre achei uma coisa bem interessante. E aí veio uma surpresa mais interessante. A gente não foi o primeiro. A natureza usa reações pericíclicas novamente por milhares de anos. Se olha os compostos da natureza, tratar reações pericíclicas. Então, isso foi mais ou menos fácil bolar algumas ideias do que fazer no Brasil. É muito importante, quando você está numa situação, evitar depender da importação em quantidade grande de matéria-prima. Seria muito difícil. Hoje, obviamente, não está tão difícil, mas pelo menos se eu tenho matéria-prima, para começar uma síntese, eu estou pela metade do caminho, tá bom? Verdade. Tá? E Tim, você passa esse período, que é um período curto, né? Em São Paulo com o Nicola. E Há uns 5 depois, anos. e depois você se transfere para São Carlos. Como é que é essa transferência? Por que ir para São Carlos? Conta pra gente um pouco sobre essa transferência aí. Não, isso realmente é uma história interessante. Eu não sei exatamente como que surgiu, mas naquela época, dos 70 e pouco, da química, na verdade, estava tendo curso de ciências. Não tinha criado química, física, etc. Era ciências. Mas o reitor e o vice-reitor eram 2 colegas professores da USP em São Paulo. Um pouco fora do padrão, ou seja, não eram políticos universitários, eram realmente docentes. Os 2 tinham ideia de trazer para a química alguma coisa mais aplicado, química orgânica, que eles descobriram, chama-se ciência orgânica. Aí eles foram na USP em São Paulo, perguntaram, e alguém falou, olha, tem um professor, tá? Mas é brincadeira, tem um professor inglês sobrando aqui, você não quer levar? Aí me fizeram um convite um pouco informal. E eu gostaria de lembrar neste momento que a UFSCar era fundação, não era autarquia. Ou seja, quando eu fui contratado, é o CLT com carteira assinada, e ficou assim por um certo tempo. E o convite foi o seguinte: precisamos criar um grupo de ciência orgânica para ontem. Quem você pode trazer junto? Então, eu vendo as pessoas em volta, eu conversei com vários, e como se sabe, veio a Úrsula, o Comaceto e o Tércio, juntos. Outras pessoas, por diversos motivos, foram para outros lugares. Inclusive, eu gosto de comentar agora, estou lembrando, o meu primeiríssimo aluno de mestrado, o Elcio, nem terminou. Ele já foi para a indústria farmacêutica, Olha, 70 e pouco. Eu estou conectando isso pelo seguinte, eu comentei várias vezes, desculpe, a nossa ligação e o sonho da indústria farmacêutica. E o primeiro aluno, o Elcio, ele estava terminando o mestrado, mas parece que a esposa achava que o salário lá era melhor do que ser bolsista. Então ele foi para o Janssen, que tinha Ideal, Paulinha, perto de Campinas. Foi lá várias vezes para conhecer o sistema. Eu tentei convencer o diretor suíço a deixar o Elcio terminar o mestrado. Ele foi categórico que não. Porque, da época, o fármaco tinha que ser nacional. O que se fazia? Se pegar o intermediário quase final, fazer uma reaçãozinha, terminava a síntese, entre aspas, no Brasil, e pronto para o mercado. E aí o Janssen fazia isso, ou alguma outra coisa feito, mas tinha um pouco de química orgânica sintética. E o Elcio foi para lá, primeiro aluno. Bom, voltando à questão de São Carlos. Quando o reitor topou que eu poderia trazer 3 ou 4 pessoas juntos e criar, eventualmente, um núcleo de ciência orgânica, aí a gente conversou com o chefe do departamento, e ele fez uma coisa incrivelmente surpreendente. Ele aceitou sem problema. Eu estava prevendo uma resistência imensa de uma pessoa criada, formada em São Carlos, acostumada a fazer as coisas de uma forma. Ele contratava os docentes do seu curso de graduação aqui. Não se procurava pós-graduandos ou doutores. Mas ele me recebeu tão bem, e foi somando tudo isso. Eu estou gostando da ideia do reitor. O chefe professor Mário Tolentino, apesar de diferenças imensas, me recebeu mais ou menos
como um irmãozinho. E eu posso trazer 3 pessoas para criar um núcleo, porque eu sabia que trabalhar sozinho, num lugar que não tem nada, seria muito mais difícil. E, de fato, então a gente veio juntos, os 4. Isso foi no final de 76, 77. Mas vocês já vieram para São Carlos, você comentou que como fundação, né? Todos vieram como CLT, Sim. antes da criação da Universidade Federal, né? Não era, João. Era isso. Da época, Rodrigo, na época no Brasil, as universidades mais novas, menos tradicionais, eram sempre fundações. CLT, tá. carteira. Não era comum, mas também não era uma raridade. Inclusive, coisas simples. Quer dizer, como eu tinha uma boa amizade com o reitor, todo fevereiro eu ia conversar com eles, tão magnífico reitor, como é que vai ser o aumento este ano? Então, eu negociava o aumento da universidade com ele. Ele, obviamente, também querendo aumentar. Então, era uma coisa que era feita internamente, porque ele tinha liberdades financeiras, ele tinha um conselho de curadores para administrar, checar tudo que estava sabendo fazer, mas era um outro sistema completamente diferente. Mas, Tim, você comentou que quando você chegou na USP, a USP estava novinha, tudo pronto para ser usado. Você passa um período na USP e assume, topa um desafio de se criar um grupo de síntese no interior de São Paulo, em São Carlos, que, bom, naquela época não deveria ser uma cidade tão grande assim, né? 120 mil. 120 mil habitantes, e provavelmente não tinha uma infraestrutura para síntese orgânica, né? Me corrija se eu estiver errado. Como é que foi chegar em São Carlos e estabelecer um grupo de pesquisa, uma comunidade, né, de síntese orgânica? E eu quero complementar essa pergunta. Ei. Eu quero saber também como é que, quando você chegou, o prédio que a gente conhece do Departamento de Química já era o mesmo? O que tinha aí? Para quem conhece, o que era esse lugar nessa época? Bom, então, deixa eu tentar. São várias belas perguntas, eu acho. Obviamente, tinha uma certa negociação, tanto quanto a Úrsula, o Comaceto e o Tércio, os 3 estavam procurando uma posição acadêmica. Comaceto e Tércio tinham feito um pouco de docência na rural, numa época pouco antes. Mas eles estavam atrás de uma posição mais legal. E a gente veio juntos, a velha Fusca cabia 4. Então a gente via sintonizado, mas quando a gente pegava a estrada, Fernanda, era pista única, não era pista separada. Eu lembro subindo lá e de repente vinha 2 caminhões da contramão, na mão certa e outro da contramão. E eu pensando, cadê a saída? A gente vinha para São Carlos. Caramba! Negociando com tudo e contando com o tremendo apoio, o reitor prometeu um prédio, ou 2 ou 3. Isso estava na jogada, eu deixei claro. Não me traz aqui com os colegas, os nossos alunos jovens, e depois volta para trás do prédio, senão a gente vai embora. Tudo bem. Então ele ofereceu isso. Eu que fiz a planta do prédio. Porque a gente tinha que fazer tudo nessa época. Obviamente, contei um pouco de apoio dos engenheiros, de outras pessoas qualificadas. Mas o projeto em si, dimensionamento, por exemplo, Fernando, você conhece, sabe que tem um corredor imenso no meio entre as 2 alas, né? Todo mundo pergunta, quem foi o cretino que fez esse corredor tão grande? Aí eu falei, foi eu, e por quê? No dia que pega fogo aqui no prédio, Todo você mundo tem que sai, sair correndo, se vai dar graças a Deus. Tá Uhum. bom? Então, tudo isso foi mais ou menos nesta base. Quando a gente chegou, Fernanda, nós estamos em dependências temporárias, num prédio que eu nem lembro mais exatamente que, acho que virou temporariamente uma biblioteca. E o prédio de Química, isso eu posso contar, era um tábulo convertido. Aí depois que, graças a Deus, tiraram o que estava no chão embaixo dos cavalos. Isso limparam. Porque do resto... Biomassa, Tim. Biomassa, isso aí. Mas não era tão agradável, biomassa. Então, tiraram isso. Aí a gente pegou este
o professor Tolentino já tinha feito o que seria o laboratório de ensino e tinha feito um pequeno laboratório de pesquisa e tinha nos levado. Quanto a isso, estava muito bem montado, porque ele tinha muita experiência da USP São Carlos. Então, eu entrei no laboratório de pesquisa, mas o laboratório de ensino, o laboratório de ensino, o laboratório de pesquisa. E a gente começou a montar as coisas. Quer dizer, é tão visível a questão do estábulo que não tinha nada embaixo das bancadas. A pia era o chão. Quando você despejar, a água caía no chão e tinha um esgoto grande no chão para tudo ir embora. Acho que, Caramba, acho que os cavalos gostavam mais assim, né? que é mais fácil para lavar, né, o chão do estábulo, pô. Exatamente, e só faz isso com jato de água. Então, assim que foi seu início. Mas o reitor planejou, prometeu, então eu fiz o croquis e, com um pouco de calma, a turma fez a construção. Nesta época, também é diferente, toda a parte de construção era feita na universidade. A universidade fazia os blocos, a gente não comprava. Então, era mais ou menos econômico. A gente tinha uma equipe de pessoas para fazer tudo, a construção, a parte de encanamento, a parte elétrica. E eu ficava aqui, vindo do outro lado do campus, onde eu estava no prédio lá, vindo para cá para conversar com o mestre de obras. Acho que foi o mestre de obras foi a pessoa que mais me ensinou palavrão. Nas brincas com ele. Porque ele queria fazer do jeito dele. Ele falou, quem manda aqui? Você é professor, eu sou mestre de obras. Aí eu falei, concordo plenamente, você que manda aqui. Mas eu não quero acima, quero assado. Ô, Tim, você mencionou uma questão aí ficou uma curiosidade minha. Você falou que o reitor ele já tinha tido uma experiência com a USP São Carlos. A USP São Carlos é mais antiga que a UFSCar? Bom, já de muito tempo, que é USP hoje, era chamado de ESC, na linguagem popular. Escola de Engenharia de São Carlos. E era basicamente isso. Na época, tinha o Instituto de Física e Química de São Carlos. Eu falo sempre o seguinte: primeiro, sempre física, química sempre depois, porque quem manda são os físicos. Isso é uma coisa que aprendi até em Brasília. Se vai em Isso não Brasília, mudou muito, né? Não mudou não. muito. Se vai em Brasília, qual é a comissão mais importante? A comissão de física. E os químicos? Fica em qualquer lugar. Então, isso é o ESC, que virou depois o Hospital São Carlos. Mas já tinha um pouco de química, com uma certa quantidade de professores estrangeiros que estavam aqui, basicamente focando em físico-química e eletroquímica da época. Mas era um lugar, de certo respeito, as pessoas publicavam revistas assim boas. Então a gente tinha um certo apoio. E de vez em quando era uma briga, de vez em quando não foi. Mas a gente conseguiu conviver. A brincadeira que eu criei na época, São Carlos tem duas universidades. Tem a boa e a ruim. A única coisa, a gente não sabe qual é qual. Aí o pessoal da USP, professor, a universidade boa é da USP. Não sei então. Muito bom. E aí você segue em São Carlos também com a implementação, né, do programa nos mesmos moldes do que estava sendo feito lá na USP, com a escola americana? Sim. Não, não. Aqui, quando eu consegui implantar o mestrado, que foi em 80, demorou um pouco, porque tinha que passar pelos curadores da universidade, e aí eu tinha que ir na cápsula resolver as questões. Eu tive muita ajuda de um professor que me ajudou bastante na burocracia e trabalhar com os curadores. Então, a gente conseguiu criar o mestrado só em 80. Mas como eu já tinha tido a experiência de montar tudo na USP em São Paulo, era muito fácil. Aí eu vou comentar, eu tive muita ajuda também pelo Eliezer. Eliezer passou, quantos? 4 anos aqui, e ele ajudou tremendamente, muita coisa assim. Eu sempre, como comentei, ele estava doido para fazer a sua pesquisa, ele precisava marcar a sua presença, mas se fala, Eliezer, você tem 10 minutos para resolver um problema? Sim, nunca negou para ajudar. Então, quando ele resolveu voltar para Rio, eu já sabia que vinha, porque não adianta, carioca sempre vai voltar para lá. Mas eu puxei o freio de mão o máximo possível para não voltar.
Então a gente conseguiu montar o mestrado só em 80, mas já estávamos trabalhando. Mas a sua pergunta é legal, Fernanda. Enquanto isso aqui, eu continuava trabalhando na USP em São Paulo. Então, a gente manteve o laboratório em São Paulo. O que precisava fazer de mais importante para terminar as teses, etc., era feito em São Paulo. Então, até a gente conseguiu montar as coisas aqui. Eu sei que oficialmente a USP não sabe disso, mas a gente fez várias viagens de Fusquinha fazendo coisas da Ah, o USP. Fusca ia e voltava, era isso. Exatamente. Pessoas tá, ó, chegou aquele Fusquinha lá de São Carlos para roubar de novo. Muito bom. Ô, Tim, nessa época vocês também criaram a Escola de Verão, né? A famosíssima Escola de Verão, que já está em qual é a edição? Acho que não, passou muito de 20 ou 30, não sei. A gente criou, isso foi umas coisas legais que a gente conseguiu. A gente fez as reuniões em casa, mas tinha o pessoal do PN, que seria a Fátima e o João Batista, e o agente da Química Orgânica. A gente fez um conjunto e a gente criou a Escola de Química Orgânica, não é só de Química Orgânica. E o motivo era simples. Eu tinha frequentado como professor a escola do Otto, na Rural, que era feita em julho. E eu adorei o sistema. Olha, o Otto conseguia juntar 200 pessoas para ir para Rural em julho, né? E frequentar isso. Inclusive, foi ali que eu conheci Peter Bacuzes e o Raimundo Braz Filho, porque a gente deu curso lá na Escola de Verão. Isso foi em 70 e pouco até. Então, a gente tinha essa ideia. Qual foi o objetivo? Mais ou menos o mesmo. A Rural não é exatamente super, super conhecido. Como se faz conhecer? Chama as pessoas para ir lá e fazer uma escola. Então, vamos pegar a mesma ideia. Eu conversei com o Otto, ele foi incrível. Eu falei, não, você pode levar a ideia do Otto, né? Pode levar para São Carlos. Acho que ele estava meio saco cheio de fazer. Não, ele queria que alguém levasse embora. Então, a gente trouxe para cá. E, inicialmente, foi basicamente professores, colegas nacionais. Só depois que a gente inventou de chamar pessoas de fora. E virou química orgânica já tinha quanto tempo? Acho que quase 20 anos. Agora não. Agora é química. Mas eu acho que tem sido um sucesso. Aqui a gente acaba conhecendo e trazendo alunos do Brasil inteiro. Para ver se alguém fica aqui para fazer pós. Aí nós podemos chamar os colegas, nós precisamos integrar um pouco os colegas, porque as coisas vale a pena contar, Fernanda. No início, eu tinha muita amizade com um professor de físico-química, e ele estava aqui. Aí ele fez um projeto para a FAPESP, num tópico incrivelmente novidade. O assessor teve a desgraça de afirmar que não existia prédio, não existia laboratório, não existia nada, e, consequentemente, era negado qualquer plano. A gente teve que ir no laboratório e fotografar. Era tão, assim, atitude. Passou de Campinas, você está no deserto científico, não existe. E a Unicamp também estava apanhando um pouco para conseguir. Então, a gente passou por isso no sentido de tem que comprovar que nós estamos aqui para conseguir o curso para fazer pesquisa. Então, a ideia era chamar as pessoas, vem conhecer São Carlos, cidade ótima, vem conhecer a gente, vai ver se vocês querem trabalhar com a gente. Era isso o objetivo. E como é que foi a decisão, assim, Tim, de você escolher a linha de pesquisa que você ia trabalhar e trazer os alunos para a síntese orgânica? Como é que você desenhou isso? Se teve algum planejamento mais formal ou você foi desenvolvendo as ideias conforme as questões na linha principal que você trabalhava foram... Não, realmente, eu acho que isso é uma boa pergunta, porque continua sendo mais, eu penso, relevante hoje. Quer dizer, quando a gente começou na USP, alunos de pós-graduação em si não eram muito comuns. O que tinha, basicamente, na USP eram docentes contratados depois de terminar o curso de graduação
chamava-se MS1 na época, é a categoria MS1. Eles faziam mestrado, doutorado, mas na verdade não existia mestrado oficialmente, era só doutorado pelo sistema antigo. Então, esse era basicamente o corpo decente da tal pós-graduação, pelo esquema antigo, sem disciplina, sem nada, sem exame de qualificação e sem outras burocracias. E aí a gente começou a criar o curso oficial no sistema moderno, americano. Precisamos de alunos. Então a gente conseguiu chamar alguns alunos de Ribeirão, Campinas, nunca, e da própria USP. Começamos com alunos de pós-graduação no sentido clássico. A Helena, que acho que todo mundo lembra, Helena veio de Minas, mas foi, não sei por que ela foi chamada. A gente conseguiu criar um belo corpo decente de alunos. Isso foi lá em São Paulo. Quando a gente mudou para cá, eu acho que é claro que o aluno vai ficar um pouco desconfiado. Será que este curso vai dar certo? Será que o diploma de São Carlos vai ter algum valor? Aí a gente passou uma fase que não estava tão fácil. Aí, de repente, aconteceu uma coisa que eu vou dizer o seguinte, muito legal. O valor da bolsa é fixo, mas São Paulo ficou tão caro, que a pessoa parou de frequentar São Paulo. Aí passou a não frequentar nem Campinas, porque Campinas agora custa. Então, eles estão mudando para o interior, porque o bolso é a mesma, mesmo valor, e estão mudando para onde parece ser um pouco mais barato. Infelizmente para nós, Ribeirão Preto também é mais caro que São Carlos. Então, o pessoal veio para São Carlos por causa do preço. E só uma dúvida, Tim, que talvez tenha me fugido enquanto você falou. O curso de graduação em São Carlos era o curso de Química, correto? Não Era tinha. ciências, era ciência. Era ciências. Ainda Sim. não estava designado como Química ainda. Tinha o corpo docente e a pessoa dava todas as aulas de Química, mas era o curso de ciências. Praticamente, na hora que a gente estava chegando, criou-se Química, Física e Matemática e separou tudo. Aí a gente partiu para a graduação em Química. Os moldes clássicos, no caso, americano, com Química Geral. Porque na Europa não tem Química Geral, basicamente. Então, aqui foi criado nesse sentido. Eu acho que, a partir deste ponto, que o curso de Química nosso começou a deslanchar bem. Então, a gente estava chamando mais alunos do que a USP São Carlos ou USP Ribeirão. A gente estava conseguindo. E do corpo decente de graduação, sempre se consegue. Outra coisa que eu fiz, um pouco de oposição, eu criei iniciação científica. Não era muito popular aqui, porque não tinha onde fazer, como fazer. Mas eu disse, gente, vamos fazer iniciação científica. A gente arranja a bolsa da FAPESP, paga uma mixaria, mas isso vai atrás alunos para fazer isso. Então a gente começou a criar isso e, de certa forma, isso foi um sucesso também, porque da graduação, uma pessoa resolve ficar na pós. Primeira coisa, você tem que saber quão chato é o orientador. Às vezes é melhor o orientador chato que você conhece do que o orientador chato que você não conhece ainda. Então, por que não ficar com a gente? É verdade. E, Tim, assim, você vivenciou durante esses anos o que é um marco, talvez, para a área de síntese orgânica no Brasil, que é a criação do BMOS, né? E eu queria que você comentasse um pouco sobre esses primeiros eventos que serviram para colocar a gente no mapa mundi, vamos dizer assim, da síntese orgânica mundial, e também como é que você vê a importância do BMOS para a consolidação do Brasil no mundo como um lugar onde se faz síntese orgânica de qualidade? Olha, eu acho que é uma pergunta muito legal, porque teve uma influência muito grande. Primeira coisa, eu quero frisar, quem criou o BMOS foi Peter Bacuzes, não foi aquilo que se diz por aqui. Como são de vários problemas, o número 0 do BMOS foi feito em Brasília pelo Peter. E ele convidou algumas pessoas para dar palestras, e acho que a gente conseguiu reunir em Brasília. Olha, se deu 100 pessoas, acho que era muito. Mas tinha alunos de pós. E aí criou a minha ideia que a gente tinha que divulgar amplamente a questão de ciência orgânica. A gente patinou um pouco nas versões nacionais,
até criar um pouco e criar a versão internacional. Então, criou-se o zero, foi Peter e Brasil, e depois começou os outros bemóis que são tão bem historiados, a versão basicamente nacional. Ou como a escola de verão, só que um nívelzinho um pouco mais elevado. Vamos convidar quem está fazendo pesquisa legal para a gente saber um pouco melhor. Aí a gente chama os alunos. Quer dizer, vale a pena comentar que durante muito tempo a gente tinha um sistema desse tipo de bemós, SPQ, alunos arranjam ônibus do reitor, do local a gente vai arranjar um ginásio, vocês vão chegar, deitar e dormir no chão. E a gente vai tentar forçar alguém a dar refeições bem baratas. Porque a questão é que custa. Com isso, a gente conseguiu chamar muito aluno, dando condições de frequentar. Hoje eu penso até que esse BQ está um pouco caro para os alunos. Eu acho. Tá. Enfim, Eu não sei se está um pouco caro ou o valor da bolsa do aluno está muito baixo. Talvez os dois, os né? dois. Talvez esteja caro e a bolsa seja baixa. Os dois. Enfim, a gente começou a criar esse negócio da tradição do BMOS, que seria de 2 em 2 anos, que a gente consegue manter de um bom tempo. E um dos BMOS, eu não vou dizer que foi exatamente aqui em São Carlos, em 87, foi eu e Técio. O Técio, obviamente, como chefe, que ele gostava de aparecer como burocrata-chefe, e eu que tinha que fazer o trabalho, né? Então eu consegui chamar grupo de pessoas. Olha, eu consegui chamar em 87 a maioria americano, outro inglês, italiano e acho que conseguimos chamar um japonês também. Foi a primeira vez que realmente virou muito internacional. E eu lembro, se alguém quer uma dica, o que eu fazia? Eu mandava uma carta para o interessado convidado. Falei, professor, é o seguinte, nós vamos fazer o bemóvel assim, assim, e nós estamos te convidando a ver assim, nós vamos tentar pagar todas as suas despesas. E você vai gostar muito, porque o fulano, ciclano e beltrano já concordaram. E já bem, era mentira, né? Era mentira. Mas eu consegui juntar todo mundo que eu citava, acabou vindo. Então, quando eles chegaram, eu falei, não mentiu, não, estão aqui. Então, é o único jeito de fazer isso. Olha, gente, eu acho que houve tanto progresso do BMOS e a influência é tão fantástica, nós estamos chamando o Prêmio Nobel de tal ponto que eles estão brigando entre si para ser convidado agora. Quando antigamente, gente que dava trabalho para convidar. Hoje não, eles brigam entre si para ser convidado. E isso é fantástico. Eles vêm aqui, eu pessoalmente já arranjei vários postdocs para os alunos do laboratório com essas pessoas. É fantástico o BMOS. Sem dúvida, né? A importância do BIMOS, não só de colocar a gente, né, o Brasil no mapa do mundo, como também a gente se encontrar num evento do tamanho e do porte do BIMOS, né? Tim, eu queria também falar um pouco, você teve uma participação bastante relevante no CNPq e na CAPES entre anos 80 e anos 90, né? Sim. Eu queria perguntar para você, assim, nessas suas participações, se você podia destacar quais foram as principais ações ou quais eram as brigas que você comprou para que mudassem as coisas por aqui. Como é que foi essa participação por lá? Olha, eu comecei a participar no CA do CNP na década de 80, de forma discreta. Como eles tinham muito pepino na mesa, eles me chamavam, mas discretamente. E você sabe que quem vai para Brasília, CAPS, CNPq, igual a juiz de futebol. Só que o juiz de futebol apanha no campo, na hora. E a gente apanha fora do campo depois. Então, mas foi assim fantástico de ver como é que funciona. E outra coisa eu aprendi. Aqui tem a química. Aqui tem a física. Então, tudo estava acontecendo na física. Estavam debatendo quantos iam tirar do CNPq. E nós estávamos pensando em umas bolsinhas aqui para lá, não sei para. E daí a gente começou a ter a noção. Brasil, quem manda aqui são os físicos. E continua, eu acho. Enfim. Agora, cá foi uma coisa, eu acho que foi legal. Eu tinha participado antes, convidado pelo o meu antecessor na CAPES. Participei lá
da comissão de avaliação. Tá? Pelo jeito gostaram. Então, 90, eu fui convidado a voltar primeiro. Fiquei 2 mandatos como coordenador de área na CAPES. Outra coisa que eu queria destacar um pouco é que eu fiz uma coisa que não foi muito popular. Eu percebi que tinha um problema no Brasil. E o aluno, num curso bom de graduação, um pouco distante, se ele não encontra um curso de pós-graduação perto, e, por exemplo, os baianos sempre falam, eu não vou para São Carlos, fica mentira, cadê a praia? Então eles vão para o FRJ, que tem praia. Então, esse tipo de problema era a questão. Não adianta você concentrar os cursos de pós em São Paulo e no Rio, você tem que expandir. Então, eu comecei um processo de tentar criar locais adequados. Porque antes disso, praticamente, acho que tinha aqui Porto Alegre, aí pulava para São Paulo, eventualmente aqui em São Carlos, tinha no Rio, tinha na Bahia, mas praticamente não tinha mais nada de pós-graduação, era tudo concentrado nesses poucos lugares. E por diversos motivos, muito aluno muito bom não queria fazer pós-graduação. Até na época tinha mais chance de pegar o bolso do CNP, que é aquele exterior, do que fazer aqui. Então, começamos esse negócio de separar um pouco, espalhar um pouco. Eu acho que isso foi importante. Agora, eu fiz inimigos da USP. Os professores catedráticos me afirmou, professor, não faz isso. Não esquece, vocês estão aqui para dar mestrado. Depois do aluno seu, bom de mestrado, ele vem para a USP fazer doutorado comigo. Mas você não vai, porque era tudo filial. Eu acho que você sabe muito bem sobre tudo isso também, né? Então, isso foi. Mas vamos dizer assim, diversificação dos cursos foi importantíssimo, né? Porque isso não impede que os alunos procurem outros centros para fazer, né? Mas também permite, dá a possibilidade do aluno de escolher, né? Aonde ele quer fazer. Se ele quer permanecer onde ele está ou se ele vai sair para viajar para algum outro lugar. Sim, mas eu acho que o que eu comecei a ver, quando eu estava na CAPES no início, eu consegui fazer uma série de viagens pelo Brasil. Eu cheguei a ir até Belém, por tal longe que eles me deixaram viajar um pouco. Aí a gente acaba conversando com os alunos, porque de repente eles veem alguém que veio lá de Brasília, então eles querem conversar sobre. Então eles começaram a discutir isso. Os alunos, eu acho que eu diria, mais confiantes, eu vou para a Unicamp, eu vou para a USP. Mas os alunos que tinham um pouco mais receio, eu queria ficar mais aqui, não sei, não precisa ser exatamente da minha universidade, mas se tivesse um lugar do lado, pode ser que eu faça pós-graduação. É o que você pensa, bom, nós estamos perdendo um monte de aluno bom de química que quer fazer pós, não faz pós-graduação porque ele não se sente bem indo para São Paulo. Ele já ouve falar tão mal da cidade, ele fica com medo até de morar em São Paulo. E Eu esse acho que tipo de isso foi. ação fortalece o curso, né? Você amplia e fortalece isso, Sim. sem dúvida. Porque todos eles estão aqui. Hoje você vê que tem tanta gente incrivelmente competente que fez uma graduação numa universidade não tão conhecido, às vezes fez uma pós também, mas quando está posto sozinho para fazer esse trabalho, se destaca. E eu posso comentar gente que passou a vida inteira para a USP e depois não fez nada. Desculpe colocar nessas comparações. Então, eu achei que era importante espalhar um pouco e dar chance para as pessoas um pouco menos confiantes. Isso foi uma das coisas que a gente fez na CAPES. A outra coisa que eu não sei se está acontecendo, eu não percebi muito isso. O que eu fazia na CAPES era mais ou menos isso. A turma da comissão fazia a sua avaliação, inclusive, só para lembrar, era química e farmácia na minha época. Farmácia era filial da química. Eu sei que não gosto de lembrar disso, a farmácia fazia parte da química. Então, eu tinha 2 comissões, a química e da farmácia. A ideia sobre a questão de fazer na química, depois que separou da farmácia, aliás, eu consegui colocar o Eliezer como primeiro coordenador da área de farmácia. Então, uma das ideias que eu estava pensando também um pouco na química era como realmente fazer um pouco mais de entrosamento. Eu acho que eu posso dizer que em certas épocas que tem gente que passa a vida
na USP em São Paulo, e não chega nem em Santo André, é tão longe. Então, eles não conhecem quase nada. Então, a gente começa a tentar fazer todas essas interações com calma, né? Não adianta ficar forçando tudo isso. Ô, Tim, tem uma questão que eu acho que é super, não super importante, mas é interessante da gente fazer um paralelo com os dias atuais. Você viveu dentro da universidade um momento do cenário brasileiro na década de 80, início da década de 80 até meio final da década de 80, onde a indústria química nacional era uma indústria pujante, não só de química fina, mas a indústria farmacêutica e farmoquímica também, né? E ali no final da década de 80, a gente teve a abertura comercial que acabou com a nossa indústria de química fina. Acabou com muitas das indústrias farmoquímicas, algumas ainda sobrevivem bem aí, mas a nossa indústria de base foi embora. Eu queria que você comentasse um pouquinho de como é que era a indústria química naquela época, se tinha muita coisa sendo feita no Brasil e se será que a gente vai conseguir restabelecer essa indústria um dia? Olha, Rodrigues, essa é uma belíssima pergunta. E eu vou começar com um comentário completamente fora, porque as pessoas vão entender. O National Academy of Sciences fez um relatório que foi publicado ano passado, eu não sei se vocês estão sabendo, Não. sobre química. A pergunta é isso: qual é a importância econômica da indústria química nos Estados Unidos? Se sabe o resultado, 25% do PIB americano é da indústria química. Caramba! Pois é, Rodrigo, parece. Eu estou comentando isso. Na Alemanha, pode ser que chegue em 40. É verdade. Pronto. Na Inglaterra, a estimativa que esta comissão fez é um pouco mais baixo, 20. 25 nos Estados Unidos. Agora, sua colocação é fantástica, pelo seguinte, porque na época que eu tenho que citar, foi dentro da ditadura militar, mas a indústria química, a gente nunca sabe exatamente a parte financeira, porque os empréstimos eram feitos, a gente não ficava sabendo, e assim por diante. Mas parecia que tinha uma indústria forte, química. Bastava você descer perto de Guarujá, Cubatão, e ver toda aquela coisa, aquele desastre em termos de química verde, mas estava lá. Aí, de repente, como se comentou, comecei a encolher, a farmoquímica foi dispensado. Eu cheguei a conhecer outro lado da indústria química fina. Em função da questão dos óleos essenciais e monoterpenos, eu tive contato com Givaudan, Firmenich e Dragolco, que têm agora escritórios. Mas antigamente eles faziam mais coisa. Aqui em São Carlos eu conheci um fazendeiro, ele plantava eucaliptos e fazia o óleo essencial de Olha, eucalipto. Ele fazia. Aí eu juntava todo semestre, eu tomava química orgânica experimental, a gente pegava o ônibus da Federal e a gente ia para a fazenda dele e eu mostrava uma indústria química de verdade. que legal. Com a plantação de eucaliptos, o sistema de destilação com arraste de vapor, tudo feito da forma caseira, era ele e acho que 2 funcionários tocavam na indústria. Olha está o resultado. Aí eu vi os tambores de 200 litros. Aquele tamborzão que todo mundo conhece de solvente, 200 litros. E aí ele falou, ele enche com os diversos tipos de óleo essencial e Dragolco leva para a Alemanha, tudo, sem fazer nada. E eu fiquei pensando, pô, mas nós estamos perdendo mais uma oportunidade de fazer química fina no Brasil. Nós temos uma matéria-prima para a gente dar de mão beijo para os alemães, que competentemente faz a transformação e manda de volta para cá a fragrância, o perfume. E custa 100 vezes mais do que quando saiu daqui. Então, tudo que você está falando, acho que é muito relevante em várias épocas. E nós perdemos tudo isso. A transferência, até inclusive, eu e João Batista tentamos ir no FINEP, no Rio, o nosso projeto. Nós estamos criando gente formada em ciência orgânica até em produtos naturais. A farmaquímica, ou seja, a indústria de farmacêutica
pode usar os nossos formados e criar uma indústria farmacêutica de verdade. Não fizeram nada, e onde foi parar? Na China, na Índia. É. Tudo que aconteceu lá poderia ter acontecido aqui se a gente tivesse tomado a providência de investir um pouco de dinheiro, mas não foi feito. Então, isso fechou, e agora nós estamos retornando. A gente fica perguntando, será que as nossas indústrias farmacêuticas hoje fazem muita ciência orgânica? Eu acho que fazem, em alguns lugares. Eu tenho um ex-aluno que fez mestrado, o mestrado profissional, não o mestrado de pesquisa. Hoje é um dos chefes de uma indústria farmacêutica perto de Campinas. Então, vale a pena a gente investir. Realmente, eu acho que a sua colocação é fantástica. Nós precisamos incentivar o máximo possível. E eu estou vendo isso agora, as formas. Nós estamos formando um número de excelentes mestres e doutores, e ainda alguns vão para a docência. Mas eu acho que a docência perdeu um pouco da coisa. A gente está recebendo um salário um pouco aquém do que deveria. Normalidade seria 80 horas por semana. Não sei quanto vocês trabalham, mas eu acho que 80 por hora é mais essa média para cima, provavelmente, para ganhar. Então, o que está acontecendo? Muita gente está indo para a indústria farmacêutica. Que eu captei, teve um evento o ano passado, esse PQ, fizeram entrevistas e explorações de jovens que saíram do Brasil, em boa parte, estão nos Estados Unidos, estão na Inglaterra, indústrias farmacêuticas. Inclusive, a Fernanda, não sei se sabe, teve vários ex-alunos do nosso laboratório, estão lá fora. Além de formar as pessoas, depois nós estamos dando de graça para... Sim, a gente fez aquela série, né, o webinário da Exatamente. DQO, e Isso. a gente mesclou entre quem estava no Brasil, quem tinha ido para fora, e a gente tem uma grande quantidade de pesquisadores do Brasil lá fora. Nós perdemos, quer dizer, não. Os formados do Kleber, pelo menos duas estão nos Estados Unidos, apesar do presidente atual que eles têm, estão lá trabalhando e certamente não vão voltar. Isso é óbvio. Estão lá. Pessoas que fizeram doutorado no nosso laboratório recentemente. Estão lá fora. Rodrigo, a sua pergunta é ainda mais pertinente porque nós estamos fazendo todo o trabalho de base de criar mão de obra altamente qualificada e dando de mão beijada para quem não precisa. Países ainda mais desenvolvidos. Eu acho que isso é terrível. Eu acho que o cenário melhorou um pouco. Eu acho que o setor industrial está absorvendo pouco mais do que absorvia alguns anos atrás, mas sem dúvida nenhuma, Tim, ainda é muito pouco perto do que a gente pode absorver, e eu acho que do que o governo poderia ajudar a implementar mais processos dentro do Brasil, porque o que não falta é oportunidade de coisa para ser feita na indústria brasileira e principalmente na indústria química, porque nós temos know-how, nós temos materiais de partida, nós temos muita coisa. Então, assim, é focar no produto certo, né? É Sim. fazer o produto que dá para ser feito, não é tentar ousar de fazer o produto que a China vai fazer mais rápido, mais barato e tão bom quanto. Nós temos todas as matérias-primas, não só óleo essencial, a escala mais limitada. Basta sair um pouquinho de São Carlos e andar 10 quilômetros, eu estou cana de açúcar. Quando eu mudei para São Carlos, tinha plantação de laranja e café. Sumiu estas plantações, só tem cana. Onde tem cana, tem etanol. E etanol, obviamente, é uma matéria-prima. Está aqui. E a gente não consegue realmente, como está colocando, criar uma indústria química mais pesada, mais forte, para aproveitar tudo que nós temos. Nós temos pessoas altamente qualificadas, nós temos as matérias-primas, nós temos tudo. Tem que juntar. Eu vou só contar, isso foi interessante. Eu cheguei a conversar com outra pessoa, sabe, faz tempo, sobre o uso de óleo essencial de laranja. Aí eu tentei explicar para o dono de uma famosa companhia que exporta, não deve falar o nome, aqueles 2 ou 3 perto de Araraquara. Aí conversei com ele.
Expliquei. Aí falei, ó, é o seguinte, da casca da laranja tem um tal de um produto que vale uma fortuna. Assim, exagerei um pouco, né? Estou tentando vender algo. Né? É só tirar a casca, aí você pega o resto e você faz um suquinho e você manda para os americanos. Pronto. Aí ele olhou para mim, então, eu estou ganhando tanto dinheiro sem fazer nada, fazendo suquinho, eu vou mexer com casca também. Aí eu pensei, realmente, o nosso empresário principal, essa é a visão que eles têm. Investir numa sub-área. E, gente, só pegar a casca da laranja e passar o garfo. Passar o garfo. Se você passa o garfo, o óleo só cai no chão. Não precisa nem fazer extração com a água fervendo. Mas não. É difícil. Ô, Sim. Tim, eu queria. Como é que é você chegar hoje na Federal de São Carlos, lá para o Departamento de Química, e lembrar de quando você chegou aí e era um tábulo com um laboratório de graduação e um laboratório de pesquisa? Como é que, como é que, como é que é na cabeça? Passa um filme na sua cabeça de você falar assim, cara, olha onde a gente chegou, né? Olha o quanto foi possível construir, olha a equipe que foi construída hoje. O Departamento de Química da Federal de São Carlos é reconhecida nacional e internacionalmente pelas contribuições que fez. Tem um grupo de professores do mais alto gabarito. Como é que é olhar para esse daqui aí e lembrar de como é que ele era lá no começo? Olha, é muito legal para mim, mas eu tenho que falar o óbvio. E eu acho que normal e natural. Todos os meus colegas não sabem nada disso. Porque eles, quer dizer, na verdade, eu estou falando de 50 anos atrás. Quase não tem professor com 50 anos. Então, eles não tinham nem nascido. Quer dizer, eu fazia isso. Eu estava na química do outro lado do campo. E o pessoal estava fazendo a obra aqui do meu projeto. Então, eu saí do laboratório de química e atravessava e tinha que passar uma lagoa, que a Fernanda deve lembrar muito bem a lagoa que está lá. Inclusive, isso é outra brincadeira que eu fazia. Eu vou falar, brincadeira firme. Eu falei, gente, não me vem com esse negócio que diclorometano faz mal para a saúde. Eu estou jogando diclorometano na pia, vai na lagoa todo santo dia e eu nunca vi um peixe morto. Gente, obviamente, isso é uma coisa, não pode repetir isso em lugar nenhum, senão aqui no departamento tem gente me mata se eu falo isso. Mas, enfim, aí eu passava a lagoa, passava junto de eucaliptos, que está tudo plantado aqui, para chegar na obra. E para mexer com o mestre de obras. Eu associei aqui brigar com o mestre de obras, focar um palavrão, coisa e tal. Então era divertido fazer isso na construção. Mas, literalmente, não pode haver quase ninguém por aqui que te vai lembrar nada desta fase da construção. Eu vou dar uma dica agora de alguma coisa que nós fizemos. Esta eu vou dizer. Eu tive muita ajuda do Técio. Eu consegui criar uma ideia de prédio que é um pouco diferente do... O local de guardar os tambores de solventes é um almoxarifado num lugar. A sala de destilação do sorvete é outro lugar. O almoxarifado pequeno é no outro lugar. E longe dos laboratórios. Qual é o motivo? Se pega fogo num lugar, não pega fogo em tudo. Quantas vezes a gente vê que teve um incêndio num departamento de química que ficou incontrolável porque o incêndio pequeno encontrou combustível do lado e foi expandindo. A gente conseguiu fazer, tanto que nunca teve problema aqui no nosso departamento de um problema desta natureza. É uma sugestão, se alguém está pensando em fazer um prédio de química, para reais bem distintas e separadas, todas as coisas inflamáveis. Tem gente que nem sabe nada disso porque eu fiz isso. Ô, Tim, por acaso tem documentada essa construção dos prédios? Tem foto do primeiro prédio? Aí na UFSCar, de repente, você acha que tem isso documentado? Não, porque essa parte do campus não existia. Quer dizer, eu vi a pé, porque não tinha como dar o controle. Quer dizer, Caramba! não tinha estrada para cá. Era só do outro lado, a lagoa, os eucaliptos,
e o prédio de Química. O prédio de Química foi o primeiro prédio construído deste lado do campus. Todos os outros prédios vieram depois. Então, quando eu vim para cá, eu vinha sozinho para ver como que estava andando a obra. Então, eu não tirei fotografias, ninguém pensou. Eu acho que ninguém tirou fotografia o tempo inteiro. Tanto que os engenheiros não apareceram aqui. Os eles já sabiam. Se chegar perto de mim, vai ter briga. Vai ter. Isso é uma brincadeira. Quando o engenheiro pode fazer uma escada e não uma rampa, o que ele faz? Uma escada. E não faz uma rampa. Agora, vai tratar de quando você tem pessoas que têm algum problema físico e não conseguem andar. É verdade. Aí, nós estamos trocando as escadas para rampas até hoje. É verdade. Eu queria ampliar um pouco, a gente já está chegando aqui na nossa reta final, né? E eu queria ampliar um pouco essa pergunta do Rodrigo. E assim, eu acho que você tem um olhar único desse iniciozinho da síntese orgânica no país, né? Um olhar único de 50 anos, você tem essa Sim. visão de 50 anos do que foi realmente o início da síntese orgânica no Brasil e onde a gente está hoje, né? Então, e assim, mais do que isso, você foi professor de várias gerações, você tem influência, todo mundo tem de alguma forma alguma ligação contigo, seja tenha sido aluno, tenha sido orientado, é seu neto, é seu bisneto, né, científico, alguma coisa, sim, tem alguma conexão contigo. A gente estava comentando antes de começar a gravar da sua influência com o Luiz Carlos Dias, com o Silvio, a sua atuação e a sua visão da síntese orgânica no Brasil é bastante única. Então, eu queria saber de você agora, como é que é olhar para esses 50 anos de síntese no Brasil? O que você pode dizer para a gente? Olha, isso novamente é uma bela pergunta, Fernanda. No fundo, eu acho que esse é provavelmente o tópico mais importante para as pessoas de hoje. Quer dizer, quando eu cheguei, eu tive que aprender um pouco de química de selênio para não ficar sozinho. Porque o que se fazia é selênio e enxofre. A brincadeira nossa é o seguinte: o Otto Gottlieb subia para reclamar. Pô, esse cheiro de selênio aqui. Não, professor, é enxofre do outro lado. Não, é selênio o cheiro aqui. Então, brincava sobre isso. Agora, síntese orgânica, ou seja, fazer uma sequência de reações e desenvolver uma metodologia, não era realmente quase inexistente quando eu cheguei aqui. E criou-se um pouco, obviamente, o FRJ. Teve realmente voltando o Jaime e o Paulão. E depois começou a aparecer outras pessoas. A Unicamp estava criando realmente uma tradição. O Pili, da época, eu acho que ainda seria o aluno até. Acho que ele ainda era aluno, mas ele estava começando a deslanchar. Outras pessoas vieram bem depois. O Luiz Carlos Dias também foi contratado como aluno. Então, eles começaram a criar uma tradição também na Unicamp de fazer a ciência orgânica. E isso seria eventualmente até para as iniciativas de fazer BMOS, escola de verão. A gente vamos chamar o Luiz, vamos chamar o Pedro, dar um curso aqui, criar um pouco de intercâmbio. E a gente viu, de repente, começou a crescer mais lugares de síntese. O problema de síntese orgânica, ao contrário de outra, se você quer estudar produtos naturais, você precisa de alguém para catar as plantas. E você precisa de sílica. Até solvente tinha no Brasil. A piada famosa. O que é éter de petróleo? Você sabe disso? Não. Eu vou te explicar. Eu e o Nicola passava vindo da casa dele com o seu carro. Ele abastecia um monte de galão com gasolina comum do posto. Aí trazia no laboratório e o nosso técnico, o Super Zé, destilava e virava éter de petróleo. Então, éter de petróleo tinha etanol. A Ródia estava fazendo acetona, e inclusive foi na Ródia algumas vezes, eles faziam. Então já tinha. Então o PN estava resolvido. Só precisa da coluna e alguém paciente ficar girando a torneira. Então está feito o PN. Agora, fazer ciência orgânica tem que ter muito mais infraestrutura. O que eu tento ensinar para os alunos chama-se logística. Logística é um conceito fundamental de microorgânica sintética. Fora do outro conceito. Se a reação vai dar errado, vai dar errado. Não vai dar certo. E quando você menos espera,
a aviação vai dar certo, e você não sabe por quê que deu certo. Mas aí continua. Eu vi um crescimento que eu estou muito feliz com isso, que houve um crescimento de ciência orgânica que chegam num ponto que teve um atrito muito grande. A divisão de química orgânica da SBQ foi renomeado discretamente por pessoas que não devo citar nomes, como a divisão de ciência orgânica, porque a gente estava tirando o resto. A química orgânica agora é só síntese. Aí a revolta foi tão grande que voltar para a divisão de química orgânica. E o pessoal sempre reclamando. A ciência está tomando conta da química orgânica. Então, eu acho que hoje é muito difícil você imaginar até partes do Brasil que não tem gente que faz, pelo menos, estudos metodológicos para desenvolver reações novas ou métodos novos e, de vez em quando, se aventura para fazer uma ciência orgânica. Eu estou muito contente com isso, no sentido, começamos com muito pouca gente. Hoje, está espalhado pelo país inteiro. Eu acho que é fantástico. Sem dúvida, sem dúvida. E olha, Tim, só para fechar isso, e eu acho que, para mim, o objetivo, eu acho que a gente começou mais ou menos a direcionar aquela velha ciência orgânica acadêmica que você só pode publicar na revista JOC. Mas o produto em si não serve para nada, entre aspas. Só serve para pendurar uma molécula, um quadro com a molécula. Hoje nós estamos pulando, finalmente, através de novas metodologias, para fazer muito mais síntese dos produtos que têm utilidade também, até diretamente em fármacos. Eu acho que eu estou falando com duas pessoas que sabem exatamente o que eu estou falando, que vocês fazem a mesma coisa. Eu aventurei um pouco nisso, mas eu enfrentei um outro problema nos passados. Aí eu estou com um produto legal. Se não quer testar para mim, aí o farmacólogo, mas eu sou pesquisador, eu não sou técnico, eu não faço testes. Então a gente não conseguiu montar o esquema de pegar os produtos potencialmente bioativos e fazer os bioensaios. Eu sei de gente no Brasil que mandar para fora do país para fazer bioensaio. Então houve um pouco desses problemas. Deve ter um monte de composto que eu fiz que deve ser bioativo. sem dúvida. Mas eu não sei. Mas eu acho que isso também é um pouco da maturidade da área, né, Tim? Precisa-se de tempo para que essa maturidade vá sendo criada na massa de pesquisadores e aí a gente consiga ter isso, vamos dizer assim, mais claro para todo mundo, né? A única coisa que eu fiz, e isso eu posso falar porque o departamento ficou sabendo depois, eu catei um pedaço de um laboratório chamado Reações Perigosas, aí eu consegui arranjar um monte de ratinho, de ração, e o aluno chamado Damião, que hoje está de volta em João Pessoa, ele sabia fazer os bio... Então eu comecei a fazer um pouco de bioensaio aqui, um pouco de trabalho com plantas. Olha, trabalhar com plantas, gente, é fantástico. Você foi na planta, pode ser qualquer coisa. Se cresce menos, você tem é agroquímico. É Se verdade. cresce mais, também é ótimo, tanto faz. Só não pode crescer igual. Exato. Legal. Tim, te agradecer mais uma vez. Muito obrigado pelo papo. E, assim, é sempre ótimo conversar com você. Espero que a próxima vez que a gente bata um papo seja numa mesa de bar para a gente poder contar as histórias que não podem ser contadas aqui. É sempre uma satisfação poder conversar com você. Muito obrigado mesmo, Fernanda. Obrigada, Tim. Que prazer poder conversar contigo, ouvir suas histórias. Eu acho que são poucas as pessoas que têm essa sensação de missão cumprida, né? Quando olha para trás e vê, nossa, que bacana que tudo isso aconteceu. E a gente é muito feliz por você ter decidido não voltar para a Inglaterra e ter vindo aqui se arriscar no português e ajudar a gente a criar tudo que a gente tem e que a gente certamente vai carregar isso para frente e expandir cada vez mais. Obrigada por toda a sua contribuição e pela oportunidade de ter conversado contigo hoje. Eu não sei se posso só um pouco em cima disso. Por que não voltar? Aí eu pensei, a pessoa tem duas opções. Ficar aqui e tentar fazer uma coisa legal e importante. Ou voltar para a Inglaterra e ser mais um de 50 mil doutores. Eles vão dizer, chegou mais um doutor de volta, põe na fila,
Então eu pensei que realmente, se eu posso fazer alguma coisa legal aqui, vai ser importante nesse sentido. E outra coisa que é importante, quer dizer, eu posso ficar muito feliz com o aspecto. Fernanda, pelo menos, conhece muito bem o laboratório. E realmente, eu agradeço muito para vocês dois pelo tempo e me entrevistar. E lembro que, na verdade, nós estamos todos conectados, eventualmente. Todos. Sim. O nosso universo é tão pequeno, na verdade, ainda, que todo mundo tem uma ligação com alguém. É verdade. É Tá? verdade. Tanto faz onde está hoje. Né? Bom, É verdade, é verdade. gente, muito obrigado. Muito Não vou obrigado. chorar, não vou chorar, não. Ter sempre a oportunidade de estar contigo. O importante é isso, repetindo, ciência, fazer pesquisa, fazer química, pelo menos química orgânica, é um prazer. Sim. E eu tento transmitir isso, nem sempre com muito sucesso, mas eu tento transmitir isso, é feito por gente, e gente se diverte, se tem que É se verdade. divertir, tem que se divertir naquilo que vocês dois também estão fazendo, e todos os outros colegas estão se divertindo, tá bom? Isso é importante. Muito obrigado, Tim. Abraço. Um abraço para vocês também. Abraço, Tim. Tchau, tchau, tchau.